acho que não preciso dizer qual é o livro que a gente vai ver hoje, não é? Qual é que é? É Ageu, muito bem. Hoje, irmãos, é a última mensagem em Ageu. Também acredito que já conseguirão chegar com maior facilidade e, numa futura leitura, poder entender melhor a mensagem do livro. Ageu, e vamos ler capítulo 2, e a última passagem do livro, que é do versículo 20 ao versículo 23. Ageu, capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 23. Diz assim: E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos parar por aí. Nós já temos caminhado em 3 pequenos oráculos, pequenas mensagens do livro de Ageu. No capítulo 1, conseguimos ver como a igreja, o povo de Deus, nessa altura, estava um pouco desviado, numa vida sem propósito, e colocaram os seus próprios planos por cima dos planos de Deus. Depois fomos andando ali no capítulo 2 e conseguimos ver como o povo desmotivou-se e começou a perder a motivação porque a casa que eles tinham começado a construir, se calhar não tinha comparação alguma com a casa que tinha sido antes construída, aquela que foi destruída pelos babilônios. A partir de ali, se fala um dia dessa glória que haveria de chegar e o povo, pois acreditamos que é motivado. Apesar disso, o povo reativa ao serviço na casa de Deus, mas tinham esquecido uma coisa muito importante, que não somente colocar as obras, vamos dizer assim, de acordo com a palavra de Deus, mas também o coração. As pessoas faziam, serviam ao Senhor no templo, mas por dentro haviam ainda muitos pecados por se resolver. E vimos como Deus também consegue lidar com esse problema. Nesta última passagem, nós não entendemos muito bem o que está no coração das pessoas, mas conseguimos, às vezes, poder ler entre linhas. Jerusalém, antes era uma cidade gloriosa, mas agora era simplesmente uma cidade que estava a pagar impostos. Apesar de que tinham um templo novo, apesar de que tinham voltado, os persas tinham dado autorização para voltarem, eles continuavam a ser uma nação agora dependente, uma nação que não tinha soberania, uma nação onde suas autoridades não faziam mais do que prestar contas a outras autoridades que não eram israelitas. E a partir de ali, provavelmente o povo também perdeu alguma motivação e também a liderança. Esta última pequena mensagem de Ageu, este pequeno oráculo, esta pequena profecia, vai dirigida a um homem chamado Zorobabel. Esta é uma palavra que traduzida significa geral na Babilônia. Este homem da tribo de Judá era, por assim dizer, o governador de Jerusalém. E é a ele que Deus decide passar uma profecia através de Ageu. E a profecia começa com uma frase assim chocante. Diz assim: farei tremer os céus e a terra. Às vezes se fala em questões literais, às vezes figurativas.
não fica muito claro qual será aqui o que está aqui a dizer aqui o Ageu para nós hoje, não é? Mas provavelmente, claramente está a dizer que é uma obra que Deus fará com repercussões cósmicas, ou seja, com uma repercussão a nível mundial. Não necessariamente será um tremor de terra literal, porque a partir de ali explica o que significa isto. Diz assim: derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações e destruirei o carro e os que nele se assentam e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu reino. Então, o Senhor traz aqui esta profecia para dar esperança a Zorobabel, que segundo a profecia, ele um dia poderia gozar de certo sentido de plena liberdade ou soberania, porque os outros reinos, aqueles que tinham submetido, destruído aos judeus, receberiam retribuição, seriam castigados. Aqui é chamado reinos dos gentios. A partir de ali, na parte final, Deus volta a falar com Zorobabel e lhe dá dois títulos que costumavam ser relacionados à questão profética do Messias, que é servo meu e também o meu escolhido, né? Porque ele diz ali, porque te escolhi. Então, o que significará isto? Porque quando nós vamos a ver história, irmãos, o Zorobabel, enquanto ele esteve vivo, não aconteceu muita coisa, ou seja, os judeus continuaram a ser um povo submetido a outro povo, e isso estendeu-se inclusive muito depois, por muitos séculos. Zorobabel não chegou a ser, vamos dizer assim, uma pessoa em termos mundiais de peso. As nações continuaram a oprimir ao povo de Israel. E muitas vezes, pois, podemos chegar à conclusão, olha aqui, uma palavra não se cumpriu. Isso que acontece, irmãos, muitas vezes na Bíblia, uma coisa é dita a alguém, mas quem terá o seu cumprimento pleno é o seu descendente. Isso acontece no Antigo Testamento. Algo é dito a Davi, mas o seu cumprimento será num dos seus descendentes. Algo é dito a Abraão, mas será cumprido somente por um dos seus descendentes. A Jacó também, e há muitas pessoas que Deus vai lhe dizendo profecias à pessoa, mas o seu cumprimento pleno será somente um dos seus descendentes. A partir de ali entendemos que esta palavra foi dada a Zorobabel, mas não necessariamente tinha que ser cumprida no tempo de Zorobabel. Quando nós olhamos a história da Bíblia, começamos a ir nos aproximando ao seu cumprimento. Então, eu gostaria que, sem perder aqui Ageu, capítulo 2, possamos ir ao livro de Mateus, capítulo 1. Basta ir umas 10, 15 páginas mais à frente e vai chegar ao capítulo 1 de Mateus. E esta porção do início, provavelmente pois não é muito lida porque é uma genealogia, mas elas têm um propósito, que esta genealogia de Cristo Jesus é ligar a pessoas-chave do Antigo Testamento. Não estão todas as pessoas que foram ascendentes de Cristo, mas sim aparecem alguns chaves. E um deles, adivinem quem é que é o Zorobabel. Versículo 13, e também vamos ler o versículo 17. E Zorobabel gerou Abiúd, e Abiúd gerou Eliaquim, e Eliaquim gerou Azor. 17, para concluir a passagem. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação a Babilônia até Cristo, que ali entra nessa geração, Zorobabel, 14 gerações. Então, irmãos, para nós, esta profecia em Ageu capítulo 2 foi dada a Zorobabel,
mas tem o seu cumprimento em Cristo Jesus. A partir de ali, cada frase que nós lemos deve ser interpretada à luz do nascimento e ministério de Cristo. Gostaria de apontar uma delas. Por exemplo, quando o Senhor disse: te farei como um anel de selar. Cristo é o anel de selar de Deus. O que significa isto? O anel de selar era um anel que tinha na parte da frente um selo. E grandes imperadores, reis, utilizaram esta ferramenta para dar um grau oficial a alguma das suas ordens. Então colocavam um pouco de vela derretida, depois colocavam o selo e secava e era uma coisa oficial. Costumavam ter na mão, por quê? Porque era uma coisa que facilmente podia ser roubada e podiam fazer muitas coisas más se alguém roubasse esse anel de selar. Então costumavam os reis nunca tirar aquele anel. Isso, vamos dizer, era a forma oficial na qual uma decisão que era feita por o rei tornava-se tangível e podia ser enviada a outras partes do império. A partir de aí, nós como igreja hoje acreditamos que Jesus Cristo é este anel do selar de Deus. O que significa isto então? Que tudo o que Deus faz, que tudo o que o Pai faz na história, tem como mediador o Senhor Jesus. Ele, Cristo Jesus, é para nós o nosso Senhor nesse sentido. Tudo o que aconteceu, tudo o que acontece hoje, desde as coisas positivas até as negativas, tem como mediador a Cristo Jesus. E é ali que nós entendemos que Ele é o nosso Senhor. Uma outra coisa que conseguimos ver nesta passagem também é que o povo de Deus, enquanto Cristo não voltar, viverá sempre num estado gentil. Aqui, nesta passagem, os outros estados são vistos de uma perspectiva negativa. São estados que não foram formados oficialmente por Deus, como foi o estado, aquele estado de Israel, e a partir de aí, todos os estados são gentios. E isto é muito importante, porque ao longo da história, cristãos têm tentado, aliás, fazer um reino, um estado cristão. E isso tem corrido, na maioria das vezes, sempre mal. Nós, como igreja, irmãos, acreditamos que não importa quem está a governar, vamos sempre viver num estado gentil. Ou seja, um estado que não faz, é o termo certo? Gentil. Gentil é que não israelita. Gentil. Obrigado. Desculpem aqui a falha. Espero que ninguém tenha ficado confundido. Acho que já entendem que eu falo um pouco mal, então estão mais atentos. A partir de aí, todos nós acreditamos que viveremos sempre num estado gentil. Ou seja, um estado que não faça a vontade de Deus. E isto para nós deve ser bem importante, porque às vezes podemos achar que quando governa a esquerda ou quando governa a direita, é que a vontade de Deus, este estado é que é um estado verdadeiro, estado que faça a vontade de Deus. Na Bíblia, irmãos, só há um estado que faça a vontade de Deus e o reino de Cristo Jesus. Tem pessoas distribuídas no mundo inteiro, na qual adoramos ao Senhor e estamos à espera do cumprimento desta profecia, onde Cristo voltará, colocará em ordem todos os estados, a União Europeia, estados do continente americano, Ásia, tudo ficará em ordem através de Cristo Jesus. Nesse sentido, o cristão procura sempre o estado do reino. Está à expectativa sempre que Cristo volte, porque estes estados, lastimosamente, jamais nos trarão paz, verdadeira paz. E aqui falo da perspectiva da América Latina, não é? Evangélicos lá lutam, eu sou de esquerda, eu sou de direita, os evangélicos temos que votar naquele. Nas Honduras ou em outros países, no Brasil, por exemplo, né, é um tema sensível e eu não sou muito de não tocar nos temas, de evitá-los. Eu falo, acho que temos que falar sempre de coisas sensíveis. Né? O Brasil é um estado gentil, como Honduras, Portugal. Se está
Lula da Silva ou se está Bolsonaro, continuará a ser um Estado gentil, porque quem precisa é de Cristo. As pessoas precisam de Cristo. Em Portugal é a mesma coisa. Então o cristão ganha esta cosmovisão. Vivo num Estado gentil, independentemente de quem governe. Não estou aqui a criticar que os irmãos tomem uma posição política, simplesmente estou a dizer que no cerne da nossa motivação, o que nós queremos é a volta de Cristo, a instauração do verdadeiro reino de Deus, a instauração de um reino que é a paz, que trará amor e muitas outras coisas. Esta é a passagem, irmãos, que Ageu nos deixa, e nós como igreja queremos também convidar as pessoas que não acreditam nesta profecia. Se calhar acredita que o Senhor da história, por exemplo, é a mãe de Maria, de Jesus, Maria. É a chamada a Nossa Senhora por muitas pessoas. E acreditam que ela, de facto, é a pessoa que governa a história, que governa, né, as decisões de Deus e através de quem Deus trabalha. Nós, com muito respeito, entendemos que há diferenças, mas acreditamos que a Bíblia pesa mais que a tradição. E a Bíblia ensina claramente que o único Senhor, o único anel de selar de Deus é Cristo Jesus. Outras pessoas também, se não estão a ver aqui na igreja presencialmente ou nas redes sociais, estão muito entusiasmadas com a visita do Papa. De facto, acreditamos que existem diferenças, mais uma vez, e acreditam algumas pessoas que ele é o anel selar de Deus. Acreditam que através dele muitas coisas acontecem ou acontecerão para bem do reino de Deus. Mais uma vez, o anel de selar de Deus é Cristo Jesus. Outros, também corajosos, pastores, ou chamam-se apóstolos, ou se fazem chamar profetas, pensam que têm alguma espécie de dom diferente e que eles estão por cima, às vezes, do bem e do mal. E acreditam, de facto, e dizem, né, deles próprios, que estão num estado diferente de dons. E acreditam que conseguem profetizar sobre a história recente, se embasam na Bíblia, e por aí fora. É a mesma coisa. Pessoas que pensam que têm um anel de selar de Deus, que, mais uma vez, é Cristo Jesus. Então, nós, como igreja, queremos convidá-lo, persuadi-lo, para que entenda que haverá um dia no qual esta profecia se há de cumprir plenamente. Cristo voltará, fará justiça em todas as nações, colocará em ordem os estados, e somente aqueles que o confessaram como Senhor e Salvador antes da sua vinda receberão o prêmio da salvação. Vamos orar e convido para que meditem nesta passagem e que juntos possamos, de facto, acreditar que Jesus, o nosso Senhor. Oremos. Senhor dos exércitos, nós acreditamos que Tu és o soberano da história, que Tu e mais ninguém controlas, Senhor, tudo para que um dia Tu esteja preparado para que Cristo volte. Te agradecemos, Senhor, por esta profecia de Ageu, que apesar de ser pequena, tem muita riqueza, porque se aplica a nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque Cristo Jesus é o teu anel de selar, através de quem decretas a história e através de quem um dia farás justiça neste mundo caído, num mundo cheio de ódio, de inimizade, um mundo cheio de guerras, de separações, e acreditamos, Senhor, que o teu reino, o verdadeiro reino, o único reino, onde tudo acontece de acordo à tua vontade, chegará a este mundo. E nós esperamos com alegria esse dia, mais do que qualquer outro governante político. Te agradecemos, Senhor, e até esse dia chegar, dê-nos vontade, dê-nos espírito de oração para partilhar também as boas novas àqueles que ainda não te conhecem. Te agradecemos, Senhor, por este livro de Ageu, que nos deu também boas lições acerca de motivação e que hoje queremos também, Senhor, fazer este compromisso
de acreditar no que aqui lemos, no que aqui meditamos e pô-lo em prática. Colocamos, Senhor, tudo isto em nome de Jesus. Amém.